Fala, gente boa. Bom, eu encerrei o vídeo anterior comentando, né, sobre a creche Conde Modesto Leal, né, que foi criada em 1936. Bom, agora surge a pergunta inevitável, né, que o planeta está fazendo insistentemente, né, e de maneira agoniada. Que afinal de contas, quem foi esse tal de esse diacho desse Conde? Quem foi esse cara? Bom, o Conde, né, o José, se eu não me engano, era Francisco Modesto Leal, quase não esteja enganado, José Francisco Modesto Leal. Bom, o Modesto Leal, né, para simplificar as coisas, ele nasceu em 1860, uma cidade do Rio de Janeiro chamada Araruama. Essa cidade Araruama, ela está localizada, ela é uma cidade vizinha a Cabo Frio, uma região conhecida como a região dos Grandes Lagos. Atualmente, a população de Araruama, que não é muito longe da cidade, da capital, do Rio de Janeiro, obviamente, ela é de aproximadamente 136 mil habitantes, né? Isso é a população aproximada de Araruama atualmente, né? Araruama, entre os alicerces da economia de Araruama, estão o comércio, o turismo e a extração de sal. Sim, não é só no Rio Grande do Norte que se extrai sal no Brasil, também no Rio de Janeiro. Mas voltando, o Modesto Leal, como eu tinha acabado de dizer, né? Ele nasceu em 1860 em Araruama e ele faleceu em 1939 no Rio de Janeiro. Né? Ele tinha, caso não esteja enganado, ele tinha 79 anos. Sim, ele faleceu aos 79 anos de idade. O Modesto Leal, ele era de uma família muito pobre e um dos serviços, um dos trabalhos, né, uma das atividades no qual ele trabalhou foi com a venda de sucatas, com o comércio de sucatas. Foi justamente vendendo sucatas de navios, que o Modesto Leal ele acabou enriquecendo. E o Modesto Leal ele acabou reinvestindo parte desse dinheiro que ele faturou com o comércio de sucatas, comprando muitos imóveis, comprando muitos terrenos e, obviamente, revendendo esses terrenos. E além do comércio de sucatas e do setor do ramo imobiliário, o Modesto Leal ele era agiota, né? Essa era outra atividade do Modesto Leal. O Modesto Leal, bom, se não havia mais monarquia no Brasil, então como é que ele se tornou conde? É que ele fez doações muito expressivas de dinheiro para o Vaticano, né? Então, liberando um combustívelzinho, né? Quem não fica contente, né? Então, por causa desse combustívelzinho, né? Entre aspas, que ele acabou liberando para a Santa Sé, para o Vaticano, para a Igreja Católica, ele acabou recebendo o título de conde, né? Então, a Igreja, o Vaticano, né? Ou melhor dizendo, ele concede esse título de nobreza, de conde, às pessoas que realizam grandes feitos em prol da cristandade, feitos beneficentes, enfim, né, pessoas que se destacam por suas atividades de benemerência, né, por atividades beneficentes, elas acabam recebendo esse título de conde da Santa Sé, do Vaticano. E esse foi o caso do Modesto Leal, embora ele não tivesse feito nenhum feito beneficente. Na verdade, ele deu grana. Né? Em português curto e grosso, ele deu grana. Esse foi o feito do Modesto Leal, que acabou se transformando em conde. Né? Bom, aliás, voltando, né? Voltando ainda sobre o Modesto Leal, ele mal e porcamente tinha ouvido falar de Joinville, ele jamais botou os pés dele aqui. Mas afinal de contas, se ele não conhecia Joinville, se ele não botou os pés aqui, se ele mal e porcamente imaginava que Joinville existisse, então por que ele acabou batizando essa creche? Bom, é que justamente, né, você se lembra que eu disse que ele era agiota, né? Bom, ele liberou, ele investiu, né? Ele acabou emprestando dinheiro para que se construísse a creche. Então, por isso, daí o motivo dele ter batizado a creche, por ter financiado as obras de construção da creche. Então, por isso que a creche tem o nome desse cara, do Modesto Leal. Aliás, uma última curiosidade, né?
uma mulher muito rica, né? Que é muito rica, aquela ricaça que é muito fútil, tipo uma Narcisa Tamboriteg, né? Ela é conhecida muito por Patricinha, né? Esse termo Patricinha, ele surgiu com uma trineta do Modesto Leal, que era a Patrícia Leal. A Patrícia Leal era uma socialite carioca que aparecia muito na coluna do Zósimo do Amaral. O Zósimo do Amaral, que era um colunista social durante muitos anos do jornal do Brasil e do jornal O Globo, né? Ele trabalhou nesses dois jornais. E foi justamente ele, esse colunista social, que acabou criando o termo patricinha, em virtude dessa descendente do Modesto Leal. Inclusive, existe um prédio no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, que ainda pertence à família do Modesto Leal. Né? Essa era a antiga, no caso, era o local onde vivia o Modesto Leal. Modesto Leal ele chegou a ser o homem mais rico do Brasil no início do século XX, ali por volta de 1910, ali por volta de 1900, ele era o homem mais rico do Brasil, né? Ele tinha 30, inclusive ele chegou a ser dono de 30 fazendas no sul do estado do Rio de Janeiro. Então o cara era podre de rico, né? Mas já que agora vocês sabem, já que eu contei um pouco de quem foi o Modesto Leal, né? O Modesto agiota, né? Que de Modesto não tinha nada, né? Bom, uma outra informação que talvez vocês nem sequer desconfiem, né? Algo que vocês nem sequer desconfiem que existiu. Eu tinha falado no vídeo anterior que o Círculo Operário chegou a ter uma seção que era conhecida como a Juventude Operária. Bom, essa seção, essa ramificação do Círculo Operário de Joinville, ele promovia muitas atividades esportivas. Pois bem, possivelmente, a partir dessa seção do Círculo Operário de Joinville, a Juventude Operária, surgiu um time de futebol. Sim, isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. O Círculo Operário de Joinville chegou a ter um time de futebol. Inclusive, eu mostrarei para vocês, esse aqui era o uniforme do time de futebol do Círculo Operário. Tá? Isso aqui que vocês estão vendo. E aqui embaixo, tá? Era o distintivo do Círculo Operário Futebol Clube, tá? Esse era o distintivo do departamento de futebol do Círculo Operário. Bom, esse time de futebol do Círculo Operário, departamento de futebol do Círculo Operário, ele foi criado em 13 de outubro de 1938. Embora antes dessa data, membros do Círculo Operário já jogassem suas peladas de final de semana. Mas oficialmente o futebol do Círculo Operário, ele surgiu nessa data que eu acabei de mencionar, 13 de outubro de 1938. O Círculo Operário, o Círculo Operário, embora o departamento de futebol dele tenha sido criado em 38, ele só acabou se filiando à Liga Joinvilense de Futebol em 8 de março de 1940. Na época, a Liga Joinvilense de Futebol tinha outro nome, que era a Associação Catarinense de Desportos, né? Associação Catarinense de Desportos, repetindo, que é a atual Liga Joinvilense de Futebol. Bom, naquele mesmo ano de 1940, o time de futebol do Círculo Operário foi, pasmem, vice-campeão da cidade. O campeão acabou sendo Caxias. No confronto direto entre Caxias e Círculo Operário, que ocorreu em 23 de junho, o Caxias acabou vencendo por 2-1. Detalhes, né? Essa vitória do Caxias foi de virada e o gol da virada do Caxias só ocorreu a 1 minuto do final do jogo, né? Então, para vocês verem que esse time do Círculo Operário era um time tinhoso, era um time difícil de ser derrotado. Bom, em função da Segunda Guerra Mundial, o Círculo Operário teve que mudar de nome, né? O departamento de futebol do Círculo Operário foi obrigado a alterar o seu nome. Então, de Círculo Operário, ele teve o seu nome alterado para Clube Atlético Operário. Por quê? Porque a palavra círculo dava a entender, lembrava a palavra eixo. Como você sabe, o eixo era aquela aliança formada por Japão, Alemanha e Itália. Então, essa palavra círculo lembrava essa associação
entre Japão, Alemanha e Itália. Então, por isso, o Círculo Operário teve que alterar o seu nome, de Círculo Operário Futebol Clube para Clube Atlético Operário. E nesse mesmo ano de 1942, o Círculo Operário ele acabou sendo novamente vice-campeão da cidade. O Círculo Operário também foi campeão do torneio início de 1942, derrotando o Afonso Pena, que é outro clube que não existe mais, por 2-0 na final. Para quem não sabe, o torneio início um tipo de campeonato bastante popular, não só em Joinville, mas em quase todas as regiões do Brasil, entre os anos 30 e 60. Era um tipo de campeonato bem curto, que era disputado apenas em um dia, em um mesmo estádio, e cada jogo tinha duração de apenas 20 minutos, ao invés dos 90 minutos, né? E a única exceção era a final. A final, ao invés de ter 20 minutos de duração, a final do torneio início tinha 60 minutos de duração. E o Círculo Operário acabou sendo campeão vencendo esse tipo de campeonato, repetindo, em 1942. Após o encerramento da participação do Círculo Operário, ou melhor, do Clube Atlético Operário, nesse campeonato de 42, infelizmente o departamento de futebol do Círculo Operário acabou sendo extinto. E em 15 de junho de 1941, o Círculo Operário chegou a promover um festival, e o dinheiro arrecadado nesse festival seria destinado para a construção de um estádio próprio. Sim, isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Por muito pouco, além de um time de futebol, o Círculo Operário não teve também um estádio de futebol, né? Capítulos da história de Joinville que as pessoas não desconhecem. Mas voltando, infelizmente o Círculo Operário não conseguiu arrecadar o dinheiro suficiente para construir um estádio de futebol. Então essa ideia ela acabou ficando acabou morrendo na casca, né? E uma última informação é que o time de futebol do Círculo Operário foi o primeiro clube do litoral de Santa Catarina, do litoral do estado, a disputar um jogo no oeste, na região oeste. Em 28 de setembro de 1941, o time do Círculo Operário acabou enfrentando e derrotando o Ginasial de Caçador por 2-0, isso em 1941. Então, o Círculo Operário ele também teve esse pioneirismo de ser o primeiro clube do litoral do estado a jogar na região oeste, né? Até encerrarei aqui o vídeo, né? Mostrando uma foto até mais do que conhecida, né? Do Círculo Operário, todos nós conhecemos, né? E aqui de novo a foto, né? Daquilo que foi o uniforme, né? Do time de futebol do Círculo Operário, né? O azulão da Inácio Bastos, né? Bom, pessoal, por hoje era isso. Perdão caso eu tenha deixado alguma informação importante de fora, mas é muita coisa. Enfim, aquilo tudo que vocês já sabem, né? Então, caso vocês queiram interagir aqui com esse pobre, anônimo, esquecido youtuber, por favor, comentem aqui embaixo. Qualquer sugestão, qualquer crítica construtiva é sempre bem-vinda e é sempre construtiva. Sempre será bem-vinda, né? E, obviamente, só não vale me xingar, né? Enfim, pode tudo, só não vale me xingar. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Mais uma vez, eu agradeço pela paciência, pelo carinho de vocês, por me aturar mais uma semana, enfim, aquilo tudo de sempre. Então, um abração, até semana que vem e, como sempre, fui!